bom tempo ouvindo a mensagem, né, a exposição da mensagem, fique de pé um minutinho para a gente ler a palavra de Deus no Evangelho segundo São Marcos, no capítulo de número 5. No capítulo de número 5, a partir do verso 21. Louvado seja Deus. Amém, igreja? Vamos ler a palavra de Deus. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés. Insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, põe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Respondeu-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ela, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amém? Irmãos, podem se assentar. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra maravilhosa. Meus irmãos, se nós abríssemos o espaço aqui para falar sobre a experiência de ter conhecido Jesus, a cada um, eu acredito que nós passaríamos muito tempo aqui falando a respeito desse encontro maravilhoso. Como foi muito bom para cada um de nós ter conhecido Jesus. Ele mudou a nossa vida. Eu posso contar isso, eu posso testificar pessoalmente disso. Jesus, ele sempre que passa pela vida de alguém, ele transforma, ele muda, ele impacta. Por isso que nos sentimos tão estimulados de anunciá-lo, de falar sobre ele, e o que ele faz e o que ele é para a gente. Entretanto, existem pessoas que se empenham, que têm uma atitude diferente, e que nos inspira a também imitá-los, a copiá-los, a seguir o seu exemplo. É bem verdade que, nos dias de hoje, nós não temos muitos exemplos para seguir. Olhando ao nosso redor, para o mundo secular, nós não conseguimos ver um exemplo para seguir. Porque muitas das vezes as palavras que as pessoas declinam, falam, não correspondem com as suas ações. E isso não é verdade. Isso é a mentira. E Deus não está nesse negócio. Entretanto, existem pessoas que deixam marcas, deixam
marcas firmes de decisões que tomaram, de escolhas que fizeram e que deixaram para nós um exemplo. Nessa história aqui que nós acabamos de ler, nessa narrativa desta mulher, eu me inspiro muito nela, muito, na forma como ela decidiu buscar Jesus Cristo. Entretanto, antes que nós venhamos a tratar sobre essas peculiaridades das decisões que ela tomou, o que foi que ela fez, como ela se conduziu até chegar à pessoa bendita de Jesus, precisamos nos situar a respeito do texto. Quando nós lemos, eu queria que você mantivesse a sua Bíblia aberta. Mantenha a sua Bíblia aberta, porque vamos precisar em algum momento observar cada passagem para fazer a correlação necessária. O verso 21 do capítulo 5 diz que Jesus, voltando do barco para o outro lado. Esse sentido, essa parte do texto faz todo sentido para nós, porque, na verdade, Jesus tinha chegado em Cafarnaum. Ele saíra de Nazaré e foi até Cafarnaum. E em Cafarnaum, meus irmãos, Jesus fez grandes coisas. Ele realizou muitos milagres. Volta um pouquinho a Bíblia para a gente só identificar. Ele saiu de Nazaré e foi para Cafarnaum. E ali, em Cafarnaum, ele começou operando um milagre maravilhoso que foi a cura de um endemoniado. Jesus Cristo estava na sinagoga e ali apareceu alguém que precisava de libertação. E Jesus Cristo libertou aquele homem que estava oprimido. E aí ele continuou a realizar os seus milagres. Porque Jesus é assim. Ele é o Deus de milagres. Aquilo que é impossível para o homem, é possível para Ele. Por isso que nós entregamos a nossa vida a Ele. Por isso que o nosso coração pertence a Ele. Por isso que nós confiamos nele. Jesus cura a sogra de Pedro. No verso 32 do capítulo 1 diz a palavra que ele curava muitas pessoas e endemoniados eram libertos dos seus males. Ele curava todos e multidões começaram a fluir até onde ele estava. E ainda em Cafarnaum, a cura de um leproso aconteceu. No verso 40 do capítulo 1. No capítulo 2, Jesus cura um paralítico. Ainda em Cafarnaum. Em Cafarnaum, ele chama Mateus. Em Cafarnaum, Jesus come com os pecadores. Capítulo 2, verso 15, 16 e 17. E isso me chama muita atenção, sabia? Como Jesus, ele é assim. Ele transcende a qualquer perfilação, a qualquer preconceito que cada um de nós pode fazer sobre outra pessoa. Publicanos, cobradores de impostos, estavam ali perto do Senhor Jesus e Jesus perto deles, ensinando-lhes a palavra. Porque o Senhor Jesus, ele tem esse objetivo de buscar aquele que está perdido. Porque o Evangelho é espírito e vida. Naquela visão lá de Ezequiel, capítulo 37, o Senhor faz uma promessa sobre o povo dele. Ele diz: o meu espírito reviverá o meu povo. E ali, no templo, mais uma vez em Cafarnaum, Jesus cura o homem com a mão ressequida. Em Cafarnaum,
ele expõe as parábolas, mostrando que Jesus ele procura, de uma maneira simples, alcançar aqueles de coração simples, de coração humilde. E aí ele fala por parábolas, de maneira que o homem mais simples, mais indouto, menos letrado, pudesse entender os mistérios do reino de Deus. Só que Jesus, ele sabia que em Cafarnaum, apenas em Cafarnaum, tinha pessoas necessitadas. Ele sabia que em outros lugares ele tinha. E aí Jesus chama os seus discípulos para um convite. Vamos passar para o outro lado do mar, da Galileia. Ele chama. E os discípulos ali, eles imaginam que ia ser uma navegação tranquila, sem nenhuma dificuldade, mas vem uma grande tempestade. E ali, Jesus Cristo acalma a tempestade, tranquiliza os seus discípulos e chegam do outro lado. Do outro lado ele se depara com um endemoniado, gadareno. E ali o Senhor Jesus realiza um milagre na vida daquele homem e restitui aquele homem para a sua família. E aquele homem torna-se um missionário. Lá no verso 20 do capítulo 5, diz que aquele homem começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus fizera na sua vida. E todos se admiraram. Então, diante de todos esses eventos, meus irmãos, a fama do Senhor Jesus se alastrou por aquela terra. E agora Jesus volta para Cafarnaum. Ele foi lá na terra dos Gerazenos, realiza esse milagre tremendo e agora volta para Cafarnaum. E quando ele chega, na beira da praia, tem muita gente esperando por ele. Porque o que ele fez em Cafarnaum foi impactante, mudou a vida. Ninguém falara tanto, com tanta autoridade como ele, e não realizava tantos milagres, tinha obras como Jesus. E aí quando ele chega na praia, imediatamente Jairo se prostra aos seus pés. Jairo era um dos principais da sinagoga. Alguém que conhecia as Escrituras e entendeu e reconheceu que somente o Messias poderia realizar aqueles feitos. Jairo se prostra e clama para o Senhor Jesus realizar um milagre na filha dele. E Jesus atende o chamado de Jairo. E ele vai para a casa de Jairo. Só que é aqui que entra uma certa mulher. Entre mentes, esta mulher, ela ouve a fama do Senhor Jesus. Tudo isso que eu contei para vocês chegou aos ouvidos dela. Porque o Evangelho é as boas novas de salvação. E os homens sentem essa necessidade. Quando o Evangelho ele é pregado, a palavra de Deus ela se espalha, ela se expande, ainda que à custa de um preço muito alto. E aquela mulher tinha uma história. E eu queria que você olhasse bem para os versos 22, 25 e 26. Primeiramente, a palavra de Deus fala que é uma certa mulher. Essa mulher não tem um nome. Essa mulher não teve o seu nome registrado nessa passagem. E aí, irmãos, eu começo a fazer as minhas conjecturas hermenêuticas, vamos dizer assim, trazendo a ideia de que aquela mulher, para a sociedade em que ela estava inserida, ela era invisível. Alguém que não era percebida, até porque o mal que ela tinha
a tornava imunda perante a sociedade em que ela vivera. Ela não tinha nome, não tinha adjetivos. E além da enfermidade que ela passara, ela também tinha perdido as suas economias. Ela vivia de uma enfermidade, meus irmãos, extremamente difícil para qualquer ser humano, ainda mais para uma mulher. Ela sofria de uma hemorragia constante. E essa hemorragia, meus irmãos, acontecia havia 12 anos. 12 longos anos. Quem tem ou já passou por alguma enfermidade sabe disso. Quando nós estamos enfermos, o maior desejo nosso é se restabelecer. É ficar bem. É se recuperar. É voltar a fazer coisas que antes nós fazíamos, antes de estar enfermo. E aquela mulher, eu imagino as noites de sono que essa mulher passava, na expectativa de no outro dia, de repente ficar bem. Mas aquilo não mudava. Ela acordava na expectativa de ficar bem, mas no outro dia o fluxo de sangue estava ali, como uma marca, um sinal de que a sua enfermidade não estava curada. Mas o que me chama a atenção nessa mulher é o quanto ela quer ficar boa, o quanto ela quer se restabelecer, o quanto ela deseja se levantar, sair ou fugir, ficar curada, fugir daquele mal. Isso ficou patente no texto. No verso 26, meus irmãos, ela não contou conversa. Ela procurou diversos médicos. Ela sabia que existia medicina na época. E que o médico tinha essa finalidade. Ela não economizou, irmãos. Ela procurou. E o texto, no verso 26, diz que ela padecera. Eu posso aqui imaginar, pastor Cabral, que ela teve decepções. É possível que algum dos profissionais que atendeu ela não lhe falou a verdade. É possível que ela tenha, em muitas ocasiões, gasto o seu dinheiro em vão. Em todas as esferas profissionais, me parece que, infelizmente, existe esse perfil. Que não era para ser assim. Mas ela despendeu tudo o que possuía. Ela não economizou. Ela desejava. Aqui não conta que ela tinha família. Mas o isolamento social que ela tinha, meus irmãos, porque uma mulher que naquela época sofria desse tipo de enfermidade, ela não podia ter relação social. Ela ficou isolada. Nós estamos imaginando aqui ter passado 2 anos sem estar com o nosso irmão, sem estar vindo para a igreja. Agora, por favor, transponha, imagine 12 anos sem poder estar com quem você gosta, com quem você ama, ter contato, poder ir na igreja, na sinagoga, prestar o seu culto a Deus. Pense, se coloque no lugar desta mulher. Mas o que me chama a atenção, meus irmãos, é quanto essa mulher ela é determinada. No verso 28, eu estou pulando do 27 para o 28, porque se você observar, ela já dizia na sua mente, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Ou seja, chegou a fama de Jesus nos seus ouvidos. Depois os irmãos em casa vão ler os capítulos anteriores. Teve alguns enfermos em Cafarnaum que foram curados só em tocar em Jesus Cristo. Vocês vão ver que esse evento do toque em Jesus já tinha acontecido.
Meus irmãos, ela começou a definir o seu objetivo. Que mulher extraordinária. Irmãos, quando nós perdemos sangue, estamos anêmicos, estamos fracos, nós temos debilidades físicas e debilidades emocionais. Mas no meio dessa debilidade, dessa fraqueza, essa mulher recobrou força e direcionou o seu objetivo. Espera aí, a solução chegou. Graças a Deus, eu imagino ela dando glória a Deus, sabe? Imagino ela saltando de alegria. Será que é o Messias? Eu imagino, eu conjecturo aqui o quanto ela ficou pensando ou imaginando a respeito da fama de Jesus Cristo. Porque ali, Cláudio, eu imagino que todos disseram, esse é o Cristo. Porque inclusive Jairo já tinha se prostrado diante dele. Então ela disse, meu alvo agora é Jesus. Rapaz, que mulher extraordinária. No meio de toda essa circunstância desfavorável para ela, porque abalada emocionalmente, desgastada fisicamente, 12 longos anos, sem ver a solução para a sua enfermidade acontecer, agora, no meio disso tudo, ela diz, eu agora encontrei o meu objetivo. O meu objetivo é tocar em Jesus. Interessante que ela não disse, eu não vou dialogar, não vou pedir para Jesus orar por mim. Ela disse, se eu apenas tocar em Jesus, eu ficarei curada. Nasce no coração dessa mulher uma fé extraordinária. Que o Evangelho, as obras que Jesus realizou, produziu nos seus ouvidos. Quantas das vezes, irmãos, por determinadas circunstâncias, queremos desistir facilmente. Ainda que a luta seja tão grande, nós queremos simplesmente largar o arado. Porque está difícil, porque está extremamente complicado, porque a luta está grande. E essa mulher me ensina que embora eu esteja debilitado fisicamente, emocionalmente e até falido financeiramente, eu tenho um objetivo: buscar Jesus Cristo. Porque somente Jesus, só em Jesus, eu posso ter aquilo que somente Ele pode dar, que é a paz, que é a salvação, que é a solução para os meus problemas. E aí essa mulher não contou conversa. Primeiramente ela decidiu, veja, primeiro passo, uma decisão. Ela decidiu, se eu apenas lhe tocar, eu serei curada. Então ela tomou uma decisão. E a vida, irmãos, ela está lastreada disso. De decisões, de escolhas que precisamos fazer. E precisamos fazer a escolha certa. E escolher Jesus Cristo é a escolha certa a se fazer. Há mais de 22 anos atrás eu tomei essa decisão na minha vida. E como a minha vida mudou. As lutas passaram. Passam, Afonso, as lutas? Não, Esdras? Não são as marés, não são as ondas, não. São os tsunamis que às vezes vêm, querem abalar a nossa fé. Mas o Senhor Jesus, Ele disse, não temas. Eu sou contigo. Não te assombres. Eu sou o teu Deus. Eu te esforço. Eu te sustento com minha destra fiel. E aí nós nos levantamos. E a sua palavra renova a promessa quando diz, aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças. Subirão com asas como águia. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão.
Ou seja, nada muda do lado de fora, o que muda é aqui dentro. Aqui dentro muda. Porque Jesus vai sentar no trono do seu coração. Ele vai reinar. Ele vai dizer a você como é que vai ser a sua vida a partir desse encontro. Foi assim que aconteceu comigo. Foi assim que aconteceu com muitos daqui e pode acontecer com você. É interessante que decisão sem atitude não vale de nada. Não adianta você fazer uma escolha, tomar uma decisão e ficar parado. Precisamos dar um passo seguinte. E essa mulher aqui nos ensina. E olha, dar um passo estando bem é muito fácil. Vamos ser direto logo no assunto. É muito fácil. É relativamente simples. Agora se coloca na mulher, no lugar dessa mulher. Se coloca. Havia um grande empecilho diante dela. Havia uma multidão que cercava Jesus. Essa multidão, irmãos, não representava apenas um empecilho físico, porque ela tinha que ultrapassar a multidão. Representava também um empecilho de ordem relacional, porque ela não podia estar no meio de outras pessoas por causa da sua enfermidade. E eu acho lindo, irmãos, eu acho lindo como essa mulher não quis saber nem de uma coisa e nem de outra. Ela não quis saber disso, porque o objetivo dela estava claro. Ela tinha feito uma decisão, ela tinha feito a escolha certa, e agora ela vai em direção ao seu objetivo. Ela sabe que em Jesus está a cura para a sua enfermidade, a cura para a sua tristeza. Uma mulher que vivia solitariamente, que não tinha de maneira nenhuma com quem compartilhar, irmãos, as suas dores, as suas poucas alegrias, por causa da enfermidade que lhe acometera. E ela foi em busca do seu objetivo. Verso 27. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Que coisa linda, né? Meu Deus! Tocar numa veste e traz esse resultado. Mas não são as vestes que traz a cura. É quem está vestindo ela. E aquele que está vestindo essas vestes, ele é o leão da tribo de Judá. Ele é a raiz de Davi. Ele é o príncipe da paz. Ele é a cura das nações. E quando aquela mulher toca, verso 29, logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. O que aconteceu aqui? Alguém tocou em Jesus diferente. Jesus estava apertado por entre a multidão, mas aquela mulher lhe tocou de uma maneira diferente. E qual foi o ingrediente, o elemento que trouxe esse toque diferenciado? O que foi que essa mulher de diferente fez para receber da parte do Senhor Jesus a cura contra a sua enfermidade? Foi a sua fé. Ela creu em Jesus. Ela creu que o Senhor Jesus Cristo poderia salvá-la daquela enfermidade. Meu querido e amado ouvinte desta noite, o que aconteceu com aquela mulher pode estar acontecendo com você agora nesse templo e em casa. Você ouvindo o que Jesus fez na vida daquele povo de Cafarnaum e faz ainda hoje na minha vida
e na vida de muitos que estão aqui, pode fazer na sua vida. E aquela mulher teve fé. Ah, preciosa fé, maravilhosa fé. Foi a fé o ingrediente necessário para que aquela mulher tocasse diferente em Jesus Cristo. E aí, verso 30. Jesus, reconhecendo imediatamente que dela saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Irmãos, cá para nós, pensa aqui comigo. Jesus sabia ou não sabia que quem tem tocado nele? Com certeza sabia. Ele sabia quem tinha tocado nele, mas por que Jesus perguntou? Por que Jesus perguntou, Ademir, quem tinha tocado nele? É porque Jesus queria fazer uma restauração na vida daquela mulher, para além da sua cura física. A gente sabe, o nosso Jesus, ele é assim. Ele faz a obra completa. Nós vamos até ele pedindo uma coisa, algo que nós necessitamos. Aí vem ele com um pacote muito mais completo, com algo muito superior, de forma infinitamente mais abundante. Porque das nossas necessidades, Ademir, o Senhor Jesus conhece. A palavra não sai nem na nossa boca, Ele já a conhece toda. Ele sabe do teu deitar, do teu levantar. Ele conhece a tua dor. Ele sabe o que realmente você precisa. Embora que você conheça em parte, Ele conhece por completo. Diante dele, a sua vida está claramente desnudada. Ele sabe de tudo. E Ele quer lhe restaurar por completo. Ele não queria só curar aquela mulher da enfermidade dele. Jesus é o centro das atenções ali. Ele para, todo mundo se volta para ele e agora ele pergunta: quem foi que me tocou? Ele não queria saber da verdade, ele queria chamar a atenção da multidão. Ele queria que a multidão olhasse para ele e para a pergunta que ele estava fazendo. E aí, irmãos, Jesus ele começa a restaurar as relações sociais daquela mulher. Veja aí o verso seguinte. Respondeu-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Nesse verso 31, eu quero abrir um parêntese aqui. Jesus está fazendo algo tremendo na vida daquela mulher. Mas me parece que os discípulos estão meio que desconectados. Não estão ligados. Não estão antenados. Irmãos, dessa amada igreja, que o Senhor Jesus abra os nossos olhos e o nosso entendimento para entender a obra que Ele quer fazer, não apenas neste lugar, mas na nossa cidade, porque o tempo está próximo. Quando é que vai ser? Não sei. Nem me pergunte, porque eu não sei. Mas eu sei que o tempo está próximo. E nós precisamos, irmãos, levar as boas novas de salvação. Não apenas abrindo a nossa boca e falando do Evangelho, mas vivendo o Evangelho. Vivendo. Porque Jesus era diferente. Jesus era diferente dos fariseus. Porque ele pregava como quem tinha autoridade. Mas os discípulos estavam desconectados, estavam desligados. Parece que não conhecia o Jesus que curou o paralítico. Parece que se esqueceu da experiência no meio do mar da Galileia. Parece que eles esqueceram de tudo que Jesus fez. Parece que não estavam acostumados com a maneira de Jesus trabalhar. Eles andando com Jesus ali. Senhor, eu rogo a Ti, tem misericórdia de nós.
tem misericórdia de nós, que muitas das vezes estamos alheios, desconectados, passamos de largo na vida das pessoas, passamos indiferentes, conhecendo Jesus da Bíblia, mas esquecemos que Jesus veio não apenas para mim, mas para os outros também. Não apenas falando, mas estendendo a mão. Não mandando voltar, quando nós temos em mãos para entregar. Mas, como vocês sabem, né? O nosso Senhor Jesus, Ele é soberano. Ele vai agir, quer os discípulos estejam ligados, antenados ou não. Por isso que eu amo Jesus. Ele é assim. Os seus planos não são frustrados. Aquilo que Ele disse, assim será. O que Ele falou se cumprirá. Então, Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. À medida que Jesus olhava ao redor, os outros ficavam também. Quem é essa pessoa que tocou Ele? Eu imagino no meio da multidão, todo mundo, né? Quem foi que tocou Jesus? Quem foi que tocou Jesus? Porque o próprio Jesus estimulou as outras pessoas que estavam ali a procurar com Ele quem era aquela mulher. Jesus estava restituindo a vida social, as relações que aquela mulher tanto precisara. Quem aqui, irmãos, não precisa de relações sociais? Meus irmãos, como é bom vir à casa de Deus. Como é bom ver o irmão. Como é bom poder estar vendo vocês daqui, quando antes essa casa estava fechada e agora está aberta. Como é bom nós termos relações com nossa esposa, com nossos filhos, com os nossos parentes. Nós precisamos de interação social, irmãos. Todas as vezes que nós isolamos e nos distanciamos das pessoas, estamos cada vez mais adoecendo o nosso coração. O Senhor nos fez assim. Isso é da natureza humana. E Jesus estava, né, doutora? Joia. No verso 33, diz assim: então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Eu imagino sinceramente que Jesus fez um suspense na hora. Né? Eu vou perguntar aqui, mas eu sei que ela vai demorar um pouquinho a dar a resposta. E aquele ambiente de curiosidade tomou todo mundo. E aí vem aquela mulher que todo mundo sabia que aquela mulher tinha uma enfermidade que não permitia ela estar naquele lugar. Todo mundo sabia. Mas naquela hora, Jesus Cristo acabou. Não dá, é indescritível, não tem adjetivo para dizer o quanto Jesus faz as coisas bem feitas. Um cheiro para você, Jesus. Grande. Ele faz tudo muito bem feito. E aí chega aquela mulher, tremendo, porque ela antes, irmãos, ela estava totalmente reprimida por estar ali. Possivelmente, além da tremura, do medo, do receio, ela estava ainda debilitada porque não se recuperara totalmente daquela enfermidade. O sangue lhe estancou, mas quem sabe se ela ainda sentia repercussões daquela enfermidade. Seus nutrientes do seu corpo estavam lhe faltando, mas ela foi. Ela não se acovardou. Ela foi até o centro e disse: sou eu. Sou eu aquela mulher que vivia isolada dentro de uma casa. Sou eu aquela que o tempo todo as pessoas apontavam para mim e diziam que nunca ia haver mudança na minha vida. Sou eu aquela que gastou tudo com os médicos. Sou eu que não tenho nenhum nome no meio da sociedade onde eu vivo, da cidade, dos amigos, dos meus vizinhos. Eu sou uma desconhecida, mas sou eu. Fui eu que te toquei. Fui eu.
eu estou me entregando aqui, quero dizer que eu estou curada. O Senhor fez uma obra na minha vida. Sou eu. E ali ela se prostra e conta toda a sua história. E Jesus Cristo agora muda o nome dela. Aliás, o adjetivo, né? Ela deixou de ser uma certa mulher para agora ser filha. Olha que coisa maravilhosa, coisa linda, especial. Como Jesus é maravilhoso. Ele diz: filha, verso 34, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. 3 coisas aqui são importantíssimas nesse último verso, para a gente concluir. Primeiro, Jesus muda tudo na nossa vida. De uma certa mulher, de alguém que era desconhecida, um qualquer, e até rejeitada, ela se torna filha de Deus. Jesus a recebe como filha. Depois, Jesus diz para ela que a obra que ele fez na vida dela foi muito maior do que a cura do seu corpo. Muito maior do que a cura do seu corpo. Jesus disse: eu te salvei. Você estava condenada a ter uma eternidade longe de mim, mas hoje você está salva. Essa decisão de você ter vindo até mim, ter escolhido por mim, ter se esforçado em vir até mim, lhe trouxe um grande prêmio, a salvação da sua alma. Essa é a primeira consequência. Jesus queria mostrar para ela que muito mais do que a sua cura física, ele trouxe para a vida dela a salvação. 2, eu imagino, irmãos, que essa mulher vivia muito perturbada, angustiada, triste. Não muito diferente dos dias atuais. Isso acontece tanto com homens como mulheres. A nossa sociedade muito frenética, de tudo acontecer imediatamente. Ninguém quer esperar. Pessoas micro-ondas. Tudo que puder acontecer em 10 minutos ou 1 minuto, tem que acontecer. Se não acontecer, não foi do meu agrado. Pessoas insatisfeitas. Jesus Cristo, com a sua voz maviosa, diz para aquela mulher: vai-te em paz. Vai em paz. Hoje eu te dou a minha paz. Eu não te dou como o mundo a dá. Não temas, não te atemorizes. Recebe a minha paz nesta hora. Você vai voltar para a sua casa diferente. Lembra aquela angústia? Lembra daquela tristeza? Acabou. Acabou. Terminou. Eu agora te dou paz, algo que você não pode comprar com o seu dinheiro. Porque a paz que o Senhor Jesus Cristo nos dá, ela não é encontrada em supermercado, não é encontrada em shopping center, em nenhuma loja de grife. Ela está em Jesus. E ela é dada quando nós o recebemos Ele como Senhor e Salvador. E ela recebeu Jesus como Senhor e Salvador. E ele disse: recebeste a salvação, agora recebe a paz, em nome de Jesus, recebe a paz. Eu sei que tu vai começar a tua vida do zero, eu imagino isso. Falida financeiramente, eu sei que você vai recomeçar tudo, mas vai em paz. E no final, somente no final, aí ele diz: fica livre do teu mal. Porque para o Senhor Jesus Cristo, há uma enfermidade que precisa ser curada com total prioridade,
que é aquela dada pelo pecado. E somente o sangue precioso de Jesus Cristo pode fazer isso. E ele quis dizer para aquela mulher: olha, tu viesse me procurar cura, mas tu estás saindo daqui com a salvação da tua alma. Vive uma vida diferente agora. Eu sou o teu Senhor e o teu Salvador. Eu sou o teu pastor. Agora a tua vida será diferente. Eu não sei, você que está do outro lado, você que está aqui ouvindo essa mensagem, só em Jesus a paz real eu vou encontrar. Só o seu amor pode nos libertar. Então vem para Jesus Cristo e a vida eterna irás gozar. Vamos orar, irmãos? Entregar ao Senhor Jesus Cristo esse momento. Eu não sei como foi que você entrou aqui, mas caso você queira, depois do culto, falar um pouco, caso você queira oração, nós vamos estar aqui, né, Afonso, Esdras? Vamos estar aqui para orar por você, à sua inteira disposição. Curve sua cabeça nesta hora. Pai, no nome precioso de Jesus, te louvamos pela tua palavra. Ela é a verdade. É ela que nos liberta. Te louvamos, Pai, por exemplo, esse exemplo tão tremendo dessa mulher. Que cada um que ouviu essa mensagem não esmoreça, não desanime, mas seja firme no objetivo, Senhor, que tu colocaste no seu coração. Entretanto, Pai, em nome de Jesus, que sobre o coração de cada um pare um objetivo maior, que é te buscar, Senhor, a qualquer custo, em meio às circunstâncias dessa vida. Senhor, que nesta semana, durante essa semana, Pai, cada um possa, inclusive eu, Pai, se entregar a Ti cada vez mais no Teu altar. Visita aquele que está nos ouvindo nesta hora, por esse canal, Pai. Se ele nesse momento está entregando a sua vida a Ti, aleluia. Recebe nesta hora, Senhor, esta vida. Restaura, Senhor, as relações, a saúde, porque Tu és o mesmo de ontem, hoje, sempre e serás eternamente. Visita nessa pessoa nesta hora. E se aqui no templo há alguém que esteja com alguma enfermidade, Pai, cura. Manifesta o Teu poder, Pai, sobre essa vida. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos.